Dando continuidade com a nossa aula, agora nós vamos para a aula de ciências e hoje nós vamos ver os movimentos da Lua, tá? Nós vamos ver, reconhecer, né, e diferenciar os movimentos que a Lua faz e também diferenciar o astro luminoso do astro iluminado. O astro luminoso o que é? Né? É aquele que tem luz própria, como o Sol e outras estrelas. Já o astro iluminado é iluminado pela luz dos astros luminosos, que é a Terra e a Lua, certo? Então, nós vamos ver as fases da Lua e os eclipses. Vocês vão abrir o livro na página 32. Filho, está tudo bem? Já era para você estar dormindo. Desculpe, pai, estava admirando a Lua. Será que ela realiza os mesmos movimentos que a Terra? O que você responderia a Massaro? Você já estudou em anos anteriores que as fases da Lua dependem da posição dela ao redor do planeta Terra, o que influencia diretamente em sua iluminação. Para poder responder a pergunta do filho, Akira o desafiou a relacionar os quadros a seguir. Faça você também. Aí ele traz aí o astro luminoso e o astro iluminado que a tia acabou de falar. Vamos lembrar a relação entre a posição da Lua e suas fases? Para isso, observe a imagem ao lado. Então, nós temos a Lua nova, o quarto crescente, a Lua cheia e o quarto minguante. Na página 33, ele vai trazendo aqui qual é a semelhança entre a Lua nova e a Lua cheia. Como isso influencia em sua visibilidade. Aqui ele explicou ao filho que a Lua, por ser um satélite natural, apresenta 3 diferentes tipos de movimento: o de translação, a rotação e a revolução. O movimento de translação é o movimento que ela faz junto ao planeta Terra, ao redor do Sol, e por essa razão tem duração de 365 dias e 6 horas. O de rotação é aquele que a Lua gira ao redor de si mesma e tem duração de aproximadamente 28 dias. Já o movimento de revolução se refere ao movimento da Lua ao redor do planeta Terra, que também tem duração de aproximadamente 28 dias. Esse movimento ocorre de leste para oeste, ou seja, no sentido horário, observando o do Polo Norte. O movimento de revolução da Lua também é responsável por outro fenômeno que você já aprendeu. Você sabe qual é? A qual fenômeno Akira está se referindo? Né? Vamos lá. O eclipse lunar. O eclipse lunar é o fenômeno em que a Terra fica alinhada entre a Lua e o Sol, e dessa forma a luz solar que ilumina a face da Lua, ela é interrompida e nela é projetada a sombra da Terra. Vamos relembrar como esse fenômeno acontece. Então ele mostra aí o eclipse, né? Aí a Terra, a Lua, a penumbra, a umbra, iluminada, ele faz o Sol de um lado, o eclipse umbral do outro. A umbra é a região em que é a sombra total. A penumbra é a região em que é a luz solar parcial. Na imagem acima, podemos ver que a Lua não desaparece completamente, mas fica com tons avermelhados. Durante um eclipse lunar, em que toda a sombra da Terra é projetada na Lua, a Lua de fato não desaparece. Isso ocorre porque aos poucos raios solares que ainda atinge têm que obrigatoriamente passar pela atmosfera terrestre, o que altera suas propriedades. Dessa forma, ao atingir a Lua, os raios apresentam uma coloração avermelhada. Por causa da alteração pela atmosfera terrestre, nas propriedades ópticas desses raios, vemos o céu azul. O eclipse solar, por outro lado, é quando a Lua fica alinhada entre o Sol e o planeta Terra. E dessa forma, a sombra projetada da Terra é muito pequena. Observe como acontece o eclipse solar no esquema abaixo. Como o movimento de revolução da Lua é responsável pelos eclipses lunar e solar. Akira lembrou ao filho que a Lua deve estar completamente alinhada com a Terra para que os eclipses lunar e solar ocorram, pois caso não esteja, seria apenas um dia de lua cheia ou lua nova, como você pode observar na página 32. Isso ocorre devido à órbita lunar ser tombada, ou seja, o movimento de revolução da Lua atravessa de maneira inclinada o plano em que ocorre o movimento de translação da Terra. Nas posições A e C, a Terra e a Lua não estão completamente alinhadas, pois o seu plano orbital tombado da Lua está inclinado em direção ao Sol.
Dessa forma, temos a lua cheia e a lua nova, sem a ocorrência de eclipses. Na situação B e D, em determinado ponto de sua trajetória, a lua fica perfeitamente alinhada entre o Sol e a Terra, fazendo com que ocorram os eclipses lunares e solares. Podemos concluir, então, que, em determinados pontos, a trajetória da órbita lunar alinha-se entre o Sol e a Terra, que é o eclipse solar, ou atrás do planeta Terra, que é o eclipse lunar. Veja, Massaro, esse esquema pode ajudá-lo a entender a diferença entre esses fenômenos. Ele mostra aí. 5. Vamos interpretar a imagem que a Kira mostrou ao filho. Indique na imagem acima os fenômenos eclipse solar, eclipse lunar, lua cheia e lua nova. Para qual sentido está inclinada a órbita da Lua em ambas as situações? Para responder, reproduza o esquema acima e adicione no desenho a órbita da Lua, ou seja, sua trajetória ao redor da Terra, levando em consideração sua inclinação. Você sabia, filho, que muitos povos antigos interpretavam os eclipses de maneira diferente? Como assim, pai? Aí nós vamos encerrar, tá? Nessa página 36. Fiquem com Deus e até amanhã. Beijo!